Minha alegria de estar novamente com vocês. Nós vamos formando um hábito. Se ele for positivo, e ele será positivo, porque nós vamos dizer coisas positivas. A nossa meta é fazer com que você ganhe uma autonomia de ver as coisas, que você se valorize, você é um ser especial, acredite. Os orientais dizem que nascer na condição humana é muito difícil. E vocês nasceram na condição humana. De modo que vocês já estão cumprimentados por esta sintonia. E o que eu quero dizer inicialmente a vocês é o seguinte: essas gravações estão se sucedendo, eu tenho vários amigos nessa área, e eles estão me estimulando a fazer uma sequência. E, em função disso, eu estou já com um canal reservado no YouTube, que vocês vão poder ingressar mais para o fim desse mês de agosto, porque hoje é dia 9 de agosto, dia dos pais, dia do meu pai. Meu pai não está mais aqui, mas se estivesse, hoje ele estaria completando 115 anos de vida. Ele nasceu em 1905, então minha memória, esta brilhante figura de minha vida, meu pai. Então eu queria lhes dizer o seguinte: eu vou gravar hoje mais um elo do nosso relacionamento. E hoje me veio a figura de Gautama Buda, o príncipe de Siddhartha. Eu não vou lhes contar, evidentemente, que em poucos minutos eu já fiz, inclusive, palestras sobre o Buda, sobre a filosofia do Buda, que o Buda não trouxe uma espiritualidade escancarada, ele trouxe uma filosofia que se ingressa através da psicologia budista. Mas eu vou apontar alguns ângulos da sua filosofia psicológica ou da sua psicologia filosófica. E, em função disso, eu vou apontar o cerne do seu entendimento a respeito da vida. Porque o Buda é uma figura toda especial. Ele é um ser da Terra que se iluminou. Ele não é um avatar que veio do segundo mundo, do segundo plano, para avatarizar e iluminar a Terra. Ele se iluminou, ele é um ser brilhante como ser da Terra. E nesta lida, na sua sequência, porque ele reviveu todas as suas vidas antes da iluminação, ele reviveu num momento que ele estava debaixo da árvore de Bo, que é a árvore do conhecimento ou da sabedoria. Ele tirou algumas conclusões que eu vou lhes dar em linhas gerais. Diz ele as 4 nobres verdades. O sofrimento tem uma causa. Primeira nobre verdade. Ele existe e tem uma causa. Segunda nobre verdade. Esta causa pode ser removida. Terceira, há um processo para se remover esta causa. E finalmente ele chega a octuple, 8 nobres verdades também. Ele tem as verdades nobres da introdução e depois tem a iluminação de entender a condição humana. Interessante que o Buda diz que o sofrimento ele é causado por 2 matrizes muito simples de se entender. É o distanciamento daquilo que nos dá atração e a aproximação daquilo que nos ocasiona aversão. Então, estar distante do que agrada, estar perto do que desagrada, é a causa básica do sofrimento humano. Interessante que ele vai desenvolvendo sua filosofia e o que ele diz tem pouquíssima contestação, porque é a realidade da vida. Então, o príncipe de Siddhartha, que depois tornou-se o Buda, ele se iluminou, ele sempre fez questão de frisar: nós não precisamos e não bastará estarmos acordados, nós temos que estar focados, atentos. De tal sorte que o que eu disse na nossa fala anterior a respeito da ilustração e da verdadeira cultura é uma diferença substancial. Só com a verdadeira cultura se fazem correlações. E se não forem feitas correlações, você não vai entender os processos da vida. E o meu destino é fazê-los, facilitar que vocês entendam o processo da vida. Este é o meu caminho, o meu caminho. E o caminho é especial de cada um. Não adianta querer trocar de caminho e nem entregar o seu caminho a outro.
e nem pegar o outro para fazer o seu caminho. Você tem que fazer o seu caminho. Isto é básico. Assuma a sua própria vida. Então, voltando a Gautama Buda, ele vivia num palácio e um cocheiro especialmente destinado a isso levou-o a passear quando ele se deparou com a dor, o sofrimento, a morte. Ele ficou abismado, ele não sabia que isso acontecia com o ser humano. Então, ele teve a revivescência de suas vidas, entendeu o processo humano e disse, a respeito desse processo, um caminho, o caminho das paramitas. Mas ele chegou a uma conclusão muito importante, chamada Apraptidya Samuppada. Pratitya Samuppada é uma palavra só. Não se ocupem tanto com os vocábulos. Eu evoco, às vezes, o sânscrito, porque ele diz muito mais coisa do que se eu falasse em português, mas é o encadeamento do processo. À medida que você tem uma atitude, você ocasiona um resultado, e quando você se fixa nesse resultado, ele passa a ser a causa de uma nova atitude. Então, encadeamento. Isto prende o homem ao samsara. Samsara quer dizer a roda de nascimentos e mortes. É o desequilíbrio que faz com que o homem nasça novamente, porque ele se defronta com a transgressão do Dharma. Dharma é a lei justa, cujo agente chama-se karma. Karma é ajuste, não é castigo. É ajuste evolutivo, está a serviço de uma lei muito maior. E dizendo estas coisas, eu me sinto inspirado a lhes dar um curso sobre esoterismo. Este curso eu vou organizar se tiver respostas a este trabalho que eu apresento. E nós podemos combinar um curso ao vivo, em que vocês vão poder, inclusive, fazer indagações no final de cada exposição. Porque a vida é feita de exposições, não de imposições. Quando eu me empolgo com a doutrina que eu adoto, eu, nem que não queira, às vezes falo com tanta ênfase e parece que eu quero que vocês entendam e atendam o que eu digo. Não é assim. Eu tenho que expor. Eu esclareço, me mostro, a minha atitude mostra quem eu sou, e vocês avaliam se é interessante continuar ou não ouvindo o Eurênio, que sou eu. Eu sou o Eurênio, Eurênio de Oliveira Júnior. Então, meus caros, na filosofia budista, este Pratitya Samuppada, uma palavra sânscrita, significa o encadeamento dos processos da vida. Uma atitude gera um efeito cujo efeito passa a ser a causa de um novo efeito. E assim o homem vai de causas e efeitos sucessivos e acaba se perdendo no labirinto da vida. Vamos conversar assuntos que vocês possam se centralizar, entenderem mais. Vocês têm que ser autônomos. E esta mídia, mal dirigida, mal organizada, quer que vocês aceitem o que eles falam. Vocês não têm que aceitar o que eles falam. Tem que aceitar o que vocês falam para vocês. Agora, tem que despertar em vocês próprios os fatores mais elevados da vida, porque o seu ser superior fala para você. É esse ser superior que tem que falar. Eu não tenho interesse em falar coisas que vocês aceitem. Eu tenho interesse em que vocês despertem este ser, este eu superior que vocês têm, e este Deus interno de vocês vai lhes dizer o que deve ser feito. Isto é a primeira etapa do que estou dizendo hoje. Então, a Octople Senda sagrada, portanto, 8 passos, Octople, aponta as diretrizes de ajustes na vida. Interessante que ele anuncia o gesto, a atitude, e diz correto. Correto em relação também à sua natureza e ao seu crescimento espiritual, porque esse tem que existir. Aliás, eu insisto muito que isto adentre a naturalidade da sua vida, não o esforço somente. A naturalidade, a adoção de atitudes que despertem uma naturalidade na sua vida. Essa naturalidade é muito importante, ser natural. Eu faço o bem, o bom, o belo, com naturalidade, porque eu conquistei o entendimento de que isto é o melhor para mim e para todos que me cercam. É necessário um certo convencimento. Aliás, estes estudos não podem ser
esporádicos e nem mesmo diletantes. Eu estou pensando, eu fico diletando. Não, tem que ser objetivo, mas não pode virar também uma rotina de obrigação. Nós temos que alcançar a ideia do dever e não da obrigação. O dever é porque eu conquistei para mim mesmo a ideia de que isto é mais produtivo para mim, para todos, né? Então, é um trabalho paulatino, não se faz da noite para o dia. Mas voltando à figura do Buda, ele dita o chamado caminho das paramitas ou das excelências. Ele não fala numa divindade, o Buda é muito objetivo. Ele fala do melhoramento da sua vida e da saída do samsara ou da roda dos nascimentos e das mortes que eu falei há pouco a respeito. Então nós temos que encontrar uma maneira de adentrarmos a área do equilíbrio, de termos coisas boas na vida por nossas conquistas de atitudes, de bons pensamentos, de ações, não? Eu não sou piegas, não gosto de pieguismo, não gosto, mas gosto da filosofia da inteligência. A inteligência irá lhes mostrar o que é mais produtivo. Aliás, existe, se vocês forem ao computador, na pesquisa de qualquer dos canais de pesquisa, e colocarem a estátua de Maitreya, é o Buda branco do Ocidente. Essa estátua está sendo construída lá no Oriente, na Índia. Estátua de Maitreya. M-A-I-T-R-E-Y-A. Maitreya. Estátua de Maitreya. Interessante que na estrutura desse trabalho, que vai ser um grande centro, uma estátua enorme do Buda branco do Ocidente, eu repito, porque agora a materialização ou a subida de um ser que se ilumina da terra para o céu será mormente nas lidas do Ocidente, é o momento do Ocidente. Nesta colocação, eles falam na prática da amorosa bondade, que eu chamaria também de afetividade amorosa. Não se alcança o amor universal de repente, mas pode-se dar passos em direção ao amor universal. Então, a afetividade, contendo o amor, a solidariedade entre as pessoas, já é um passo adiante que vocês podem perfeitamente praticar. E dizendo isto, eu quero praticamente fechar este trabalho deste domingo, do Dia dos Pais. Nós estamos a 9 de agosto de 2020, no meio de notícias infaustas a respeito das contaminações humanas, que também não tem merecido o cuidado individual. Não é só um cuidado coletivo ou social, é necessário o cuidado individual. Cuidar basicamente da imunologia e da higiene. Higiene, nós todos temos obrigação com a higiene. A higiene outrora era um ponto importantíssimo da saúde, depois foi sendo deixada. O indivíduo acha que faz um bochecho e está higienizado. Não é bem assim. A higiene também implica nas ideias que nós temos e nas práticas que nós adentramos, né? Então, falando a vocês, eu já estou mais familiarizado com vocês que estão me ouvindo, e nós vamos dar uma sequência. O assunto será sempre dentro do aleatório. É um assunto que vem no momento e nós falamos, ilustramos, e temos muitas menções ainda a fazer de livros que trazem ensinamentos extraordinários. Por isso que a área do esoterismo, não se assustem com o esoterismo, é observar a vida mais profundamente e observar tudo que aconteça ao seu redor. Assistindo televisão esta semana, eu tive a notícia que a nossa visão física alcança miseráveis 1% do que acontece no mundo. Miseráveis porque 1% é muito pouco, mas o despertar dos sentidos pode alcançar bem mais que isso. É para isso que estou fazendo esse trabalho junto a vocês. E deste 1% que aparece, há uma chuva incessante de bactérias sobre todos nós, porque o mundo recebe as bactérias do ar. E se pudéssemos ver, talvez ficássemos muito mais perturbados do que já estamos com esta sequência de notícias infaustas, inclusive utilizadas politicamente.
Temos que ter independência e autonomia de enxergar as coisas. Vamos trabalhar nesse sentido. Contem comigo. Ainda espero por muito tempo estar falando a vocês. Então agradeço e hoje fica esta mensagem. Nem diletantismos, ou seja, eu leio e fico no ar, e nem concentração em demasia. A virtude está no meio, como diziam os latinos. Atinja um ponto de interesse, porque a vida de vocês vai mudar. Eu tenho certeza. Contem comigo. Agradeço. Um belo final de dia.